Apesar de não ser proibido, cadetes são encorajados a não desenvolver conexões românticas fortes enquanto estudam na divisão pelo bem da eficácia da unidade. Artigo 5º, seção 7, Códex do Cavaleiro de Dragão. Capítulo 30. O corpo dele fica rígido por um instante, 2, mas logo em seguida ele nos gira impossivelmente rápido, prendendo minhas costas contra a porta, sacudindo o batente. Uau! Ele segura meus pulsos com uma mão, conduzindo-os para cima da minha cabeça. Violet, grunhe Xaden contra minha boca. O tom é uma súplica, enchendo minhas veias com um tipo completamente novo de poder. Saber que ele fica tão afetado quanto eu com a atração que sentimos é como injetar adrenalina em minhas veias. Não é isso que você quer. É exatamente o que eu quero. Rebato. Quero substituir a raiva pelo tesão, a morte que cometi neste dia, pela afirmação da minha própria vida, fazendo meu coração bater mais rápido, e ele é capaz de entregar tudo. Isso e mais. Você disse para fazer o que eu precisava fazer. Arqueio as costas, pressionando os seios contra o peito dele. O ritmo da respiração dele muda, e consigo ver a guerra que ele trava internamente extrapolando por seus olhos. Uma guerra que estou determinada a vencer. É hora de parar de evitar essa tensão insuportável e rompê-la de uma vez. Ele se abaixa, a boca a centímetros da minha, e eu estou te dizendo que eu sou a última coisa da qual você precisa. Xaden mal consegue conter o rosnado em sua voz, que ecoa por seu peito e incinera cada nervo do meu corpo. Você tem outra pessoa para sugerir? Meu coração fica acelerado quando decido cair no blefe dele. Nem fodendo. O arroubo de ciúme inconfundível faz os olhos de Xaden se estreitarem por um segundo antes de os quadris dele me prenderem contra a porta, e meu alívio instantâneo com a resposta que ele me deu é substituído por uma onda de tesão puro. Consigo ver aquele infame controle dele chegando ao limite, quase perdendo o equilíbrio na ponta de uma faca. Tudo o que ele precisa é de um empurrãozinho. E eu estou prestes a fazer isso sem nenhum remorso. Que bom! Ergo a cabeça até encontrar a dele, puxando o lábio inferior entre os meus, chupando gentilmente antes de dar uma mordiscada. Porque tudo que eu quero é você, Xaden. Aquelas palavras parecem rachar algo dentro dele, e ele cede. Finalmente, nossas bocas se encontram, e o beijo é quente e intenso, completamente descontrolado. A urgência parece descer pelas minhas costas quando ele segura minha bunda com as mãos, me esmagando contra os seus quadris, minha coluna acompanhando os entalhes da porta atrás de mim quando uso a madeira de apoio para me empurrar para mais perto da força dele. Abraço a cintura dele com as pernas, cruzando os tornozelos. Minha camisola se ergue com o movimento, mas eu não me importo, não quando o jeito avassalador, como ele está me beijando consome toda a minha concentração. As carícias daquela boca e daquela língua provocadora roubam qualquer pensamento lógico que eu pudesse ter, e o meu mundo se limita àquele exato beijo, aquele exato minuto e aquele exato homem. Meu. Neste instante, Xaden Riorson é meu. Ou talvez eu pertença a ele. Mas, porra, quem é que se importa? Desde que ele continue me beijando, o calor invade meu corpo em um ímpeto viciante, incendiando cada centímetro da minha pele enquanto a boca dele desliza para o meu pescoço, um arroubo sensual, que me arranca um gemido. Deuses, ele diz contra meu pescoço, e então nos mexemos. A madeira arranha o chão e estala quando minha bunda se assenta sobre a escrivaninha, e meus tornozelos se descruzam das costas dele quando Xaden se inclina sobre mim, os dedos travados nos cabelos da minha nuca, enquanto ele me puxa para outro beijo. Eu retribuo, faminta, com um desejo que só conheço por causa dele. Jogo as mãos para trás para apoiar meu peso, tirando tudo o que tem no caminho e derrubando no chão. Oh! Relógio para de bater. Você vai me odiar amanhã de manhã. Você não quer isso aqui. Ele pontua cada palavra com beijos, que vão subindo pela minha mandíbula até chegar em meu ouvido. Dá uma mordida no lóbulo da minha orelha, e sinto meu âmago se derreter por completo.
Para de me dizer o que eu quero ou deixo de querer. Minha respiração fica ofegante enquanto passo os dedos pelas mechas curtas do cabelo dele, inclinando a cabeça para o lado, facilitando o acesso ao meu pescoço. Ele aproveita, descendo por ele até o ponto que se curva para o meu ombro. Porra, como isso é bom! Cada toque da boca dele na minha pele quente é como fogo em brasa, e eu prendo a respiração quando ele se demora em um lugar sensível, detendo-se ali. Porém, ele logo fica imóvel de novo. A respiração quente e molhada contra meu pescoço. Franzo a testa, e um pensamento nada bem-vindo me invade. A não ser que seja você que não me quer. Parece que eu não te quero? Ele pega minha mão e a desliza por entre nossos corpos, e meus dedos se curvam no volume que se projeta por seu uniforme. Eu gemo de puro desejo ao sentir o quanto ele ficou duro por mim. Eu sempre te quero, porra! Ele grunhe, e eu o aperto de leve. Então, ele levanta minha cabeça, capturando meu olhar, e eu reconheço a urgência selvagem naquela profundeza com manchas douradas. Reflete exatamente o que eu sinto. Quando você entra em qualquer lugar em que eu esteja, não consigo desviar o olhar. Quando chego perto de você, é isso que acontece. Fico duro na hora. Caralho, eu não consigo nem pensar direito quando você está por perto. Ele esfrega o quadril contra minha mão, e eu aperto o volume com a força que sinto apertar meu estômago. Querer você não é o problema. Então qual é? Estou tentando fazer a coisa certa e não me aproveitar de você depois que teve um dia ruim. Ele aperta a mandíbula. Sorrio e beijo o canto da boca dele. Por aqui, eu sempre tenho um dia ruim. E não vai estar se aproveitando se eu estiver pedindo. Roço os dentes contra os lábios dele. Ou melhor, se eu estiver implorando para que você melhore meu dia. Violet. Ele pronuncia meu nome como um aviso. Como se ele fosse algo com que eu precisasse tomar cuidado. Violet. Ele só diz meu nome quando estamos sozinhos. Quando todas as paredes e fingimentos que colocamos entre nós desaparecem, e os deuses são testemunhas de que eu quero ouvir isso mais e mais, exatamente desse jeitinho. Eu não quero pensar, Xaden. Só quero sentir. Eu solto. Dou um puxão na fita que prende minha trança comprida e passo os dedos pelos meus cabelos. Os olhos dele escurecem, e com isso eu sei que ganhei. Cacete, o seu cabelo, ele diz, e então para centímetros da minha boca. E a sua boca. Tudo o que eu quero fazer é te beijar, mesmo quando você me irrita. Então me beija. Eu arqueio as costas na direção dele e reivindico aqueles lábios, beijando Xaden como se fosse a única chance que eu fosse ter para fazer isso. Esse tipo de desespero não é natural. É um fogo selvagem que provavelmente vai nos consumir se deixarmos. O beijo é deliciosamente carnal, profano, e eu me derreto contra ele, acompanhando cada carícia de sua língua com a minha. Ele tem gosto de menta, de Xaden, e eu só quero mais e mais. Xaden é o pior tipo de vício, perigoso e insaciável. Me diz para parar. Ele sussurra, o dedão acariciando a pele sensível da parte interna da minha coxa. Não pare. Eu vou morrer se ele parar. Caralho, Violet. Ele grunhe, deslizando a mão entre as minhas coxas. Deixa para lá. É assim que eu quero que ele diga meu nome a partir de agora. Desse jeitinho. Ele desliza o tecido da minha calcinha por cima do meu clitóris e eu arqueio as costas com a explosão de prazer que invade meu corpo, tão doce que quase sinto o gosto na boca. Ele captura meus lábios nos dele mais uma vez. Faminto, a língua deslizando contra mim enquanto os dedos dele me acariciam através do tecido, usando a calcinha para aumentar a fricção. Tento balançar meus quadris contra a mão dele para aumentar a intensidade. Mas meus pés estão pendurados na escrivaninha e não tenho apoio. Só posso ir até onde ele me deixar. Me toca, eu exijo, minhas unhas fincando-se na nuca dele, o desejo martelando como se fosse um tambor. A voz dele ofega contra minha boca. Se eu colocar minhas mãos em você, se eu colocar de verdade, não sei se vou conseguir parar. Ele pararia. Eu sei disso, lá no fundo da minha alma. É por isso que confio nele com meu corpo. Meu coração?
Não tem poder de decisão nenhum nessa jogada. Para de tentar ser tão orado e me fode, Xaden. Ele arregala os olhos e me beija como se eu fosse o ar que faltasse em seus pulmões, como se a vida dele dependesse disso, como eu acho que a minha depende. Os dedos dele deslizam por baixo da minha calcinha e me acariciam onde estou mais molhada, e um gemido escapa da minha boca. O toque dele é eletrizante. Tudo em você é macio. Ele me beija profundamente, enquanto os dedos me tocam e me provocam, fazendo com que o desejo doce se retese ainda mais dentro de mim. Finco as unhas nos ombros dele, arqueando as costas enquanto ele desenha círculos cada vez mais apertados contra meu clitóris inchado. Aposto que o seu gosto é tão bom quanto a sensação do toque. O prazer me causa arrepios, um fogo aceso e vivo, inflamado embaixo da minha pele. Continua. É tudo que sou capaz de dizer e pedir, enquanto minha pele fica corada e meu batimento cardíaco acelera. Vou explodir em chamas, e tudo que posso fazer é gemer contra a boca dele quando Xaden desliza um dedo para dentro de mim. Meus músculos se apertam ao redor dele, e ele enfia mais um. Você é gostosa pra caralho. A voz dele fica rouca, parecendo que vem de uma profundeza em brasas. Isso vai ferrar com a nossa vida, mas não vejo a hora de sentir você gozar com o meu pau aí dentro. Ah, meus deuses! Aquela boca! Jogo as mãos contra a parede para ter um apoio, derrubando alguma coisa quando levanto os quadris. Algo estilhaça no chão à minha esquerda, enquanto eu me apoio mais nos dedos dele. Ele os curva dentro de mim e eu ofego, prendendo as coxas contra os quadris dele que ainda vestem o uniforme. E, quando ele usa o dedão para acariciar meu clitóris, a fricção e a pressão me levam à beira do êxtase. Solto um grito, e Xaden abafa o som com a boca dele, me beijando com aquela língua afiada, acompanhando cada movimento dos dedos dele dentro de mim. O poder vem em uma explosão, ondulando pelos meus ossos, e eu me agarro a Xaden ainda mais, me surpreendendo com aquela energia eletrizante e inesperada. Olha só para você. Você é linda, Violet. Goza, vai, por mim. As palavras dele rodopiam na minha mente, a boca dele grudada na minha, e aquela intimidade me leva ao limite do prazer, que então transborda. Ele engole meu grito e minhas costas caem para trás, a primeira onda do orgasmo passando por mim, liberando aquela tensão apertada em explosões de faíscas nos limites da minha visão, me destroçando em 1 milhão de estrelas derrotadas. Um relâmpago acerta o lado de fora da minha janela, iluminando meu quarto de novo e de novo enquanto ele me acaricia com um toque experiente, que me leva do primeiro clímax a 1 segundo. Xaden, gemo enquanto o prazer diminui e explode. Outra vez. Ele abre um sorriso e tira os dedos de dentro de mim, e eu me desfaço apenas em uma respiração ofegante e um desejo puro, segurando a camisa dele. Quero que ele atire. Agora. Ele concede o meu pedido, arrancando a camada de tecido, e então nos beijamos de novo, as mãos explorando, e as línguas acompanhando. A sensação da pele dele debaixo dos meus dedos é divina, impossivelmente macia, sobre todos os centímetros de músculos enrijecidos. Traço as linhas das costas dele, memorizando cada curva e cavidade quando os tendões se mexem a cada movimento. Preciso de você dentro de mim agora. Ofego, e então tento desabotoar a calça de couro dele. Entende o que está me pedindo? Ele pergunta, enquanto eu empurro o tecido e qualquer outra coisa para baixo de seus quadris, libertando o volume grosso que é o pau dele. Está quente e duro nas minhas mãos, e o gemido que arranco dos lábios dele me faz sentir invencível. Estou pedindo para você me fuder. Ergo as costas e o beijo. Ele geme, arrastando meus quadris para a beirada da escrivaninha, e depois puxa minha calcinha para baixo, me deixando exposta. Meu batimento cardíaco acelera, ainda mais. Eu tomo supressor de fertilidade, eu digo. Eu também, ele responde. Claro que sim. A última coisa que alguém quer no mundo são bebês, correndo por aí nesta divisão. Porém, é melhor deixar claro do que se arrepender depois. Ele segura meus quadris, me erguendo para ter um ângulo melhor,
e a cabeça do pau dele roça contra meu clitóris. Eu arfo, e os olhos dele se fixam nos meus. Oh! Desejo que vejo em cada linha retesada do seu corpo é a minha ruína. Não ligo se isso vai condenar nós dois. Preciso dele. Sem mais restrições. Chega! Eu estico a mão e levo o pau dele até minha entrada. Mas essa posição é horrível. Ele é muito mais alto que a escrivaninha, e, se eu não estivesse tão desesperada para senti-lo, ia rir, mas estou desesperada. Ajusto o corpo. Mas isso não ajuda muito. Cada segundo de espera parece que se estende por décadas. Essa porra dessa escrivaninha. Ele xinga. Sinto exatamente o mesmo. Os bíceps dele se flexionam e Shaden me ergue pela parte de trás das coxas, e eu o abraço pelo pescoço. Minhas pernas travando ao redor da cintura dele, minha camisola se esticando entre nós dois quando ele se vira. Nossas bocas se encontram em outro beijo devastador e minhas costas batem contra o armário, mas eu nem sequer pisco, consumida demais pela língua e a sensação dele entre as minhas coxas. Merda! Você está bem? Eu estou bem, respondo. Você não vai me machucar. Ele empurra o pênis para dentro daqueles primeiros centímetros apertados, e gemo ao sentir como o encaixe é justo, como o pau dele precisa me alargar. Continua. Eu estou ocupada demais o beijando para falar. Preciso de você inteiro dentro de mim. Você vai acabar me matando, Violet. O último resquício do controle dele se esvai, e com uma única estocada ele entra por inteiro dentro de mim. Eu gemo enquanto o beijo. Ele vai fundo. Tão fundo que consigo senti-lo ocupar todo o meu interior. Me diz que você está bem. Ele já está se mexendo. Graças aos deuses. Estou perfeitamente bem. A sensação é mais do que perfeita. O poder volta a surgir sob minha pele, umbindo. Em uma urgência sem palavras, frenética. Você é tão gostosa. Ele volta a movimentar os quadris para dentro e para fora de mim, de novo e de novo, num ritmo firme e brutal, a boca deslizando para o meu pescoço enquanto uma mão se ergue para segurar meu peito. Não consigo nem pensar para além do prazer enlouquecedor que aquilo provoca, minhas costas batendo no armário a cada impulso, preenchendo o quarto com o som dos nossos corpos empenhados e da madeira rangendo. Cada vez que ele entra em mim é melhor do que a anterior. Minha respiração fica entrecortada. Cacete, eu nunca vou me cansar de você, vou? Ele diz. O rosto enterrado no meu pescoço enquanto arqueio as costas contra ele. Cala a boca e me fode mais, Riorson. Amanhã ainda vai ser cedo para eu me arrepender disso. Esticando a mão para cima, eu me seguro na beirada do armário com uma mão para poder me encaixar com mais força, encontrando os quadris dele, entrando com mais força e mais fundo. Ele abaixa uma das alças da camisola do meu ombro e o ar fresco da noite acaricia meu mamilo, endurecido um segundo antes de a boca quente de Shaden o cobrir. As sensações aumentam, espiralando e rodopiando, formando um nó de prazer tão intenso dentro de mim que é insuportável e sublime ao mesmo tempo. A porta do armário rende e depois racha das dobradiças. E as sombras de Shaden aparecem, me protegendo quando a porta se destaca do resto e bate contra nós. Meu poder surge, respondendo ao dele, eletrizante sob a minha pele, enquanto eu o agarro pelos ombros, minha boca grudada na dele. Não há nada que nos faça parar. Não conseguimos parar. Porra, ele xinga enquanto me possui e depois de novo, sem parar, virando nossos corpos mais uma vez até que sinto um tecido nas costas. Só que não é da cama. É das cortinas ao lado da janela. A energia estala mais uma vez com o encontro das nossas bocas, e ele ainda continua, deixando aquele nó dentro de mim cada vez mais apertado a cada movimento. E o poder é demais. Está me queimando, esquentando meu sangue, procurando um jeito de se libertar. Shaden, eu gemo, ao mesmo tempo me contorcendo e me segurando como se ele fosse minha única âncora no mundo. Eu estou aqui, Violet, ele promete, a respiração ofegante contra meus lábios. Pode se soltar. O relâmpago me percorre, tão brilhante que me faz fechar os olhos. O calor parece arder acima de mim.
enquanto o trovão retumba de imediato. E é aí que sinto o cheiro de fumaça. Merda! O poder de Xaden preenche o quarto, escondendo a pouca luz que tínhamos, e a cortina cai, mas nos movemos antes que o tecido incendiado consiga tocar minha pele. O nó de prazer chega ao ápice quando ele me leva ao chão, e finalmente sinto todo o peso dele sobre o meu corpo enquanto ele mete dentro de mim. As sombras se dissipam, e vê-lo ali em cima, o olhar escuro fixo no meu, em uma concentração intensa, é a visão mais linda que já tive. Você é tão lindo. Pontuo cada uma das palavras. Com um beijo. Ele se afasta, o olhar buscando algo por um segundo, antes de me devastar com outro beijo que me deixa desejando mais, levantando meus quadris contra os dele. Esse homem consegue beijar com o corpo todo, movendo os quadris e a língua no mesmo ritmo, segurando o próprio peso só o bastante para eu conseguir respirar enquanto esfrega o peitoral por cima dos meus mamilos sensíveis. Ele me mantém naquele limite do ápice que ele mesmo ocupa, e eu não sei quanto tempo, mas vou aguentar antes de incendiar o quarto todo. Eu preciso. Meus olhos buscam os dele, frenéticos. Para onde foram minhas palavras? Eu sei. Ele me beija de novo e leva uma mão ao encontro dos nossos corpos, usando aqueles dedos talentosos para me acariciar e me direcionar a outro orgasmo. Outro clarão. Lampeja, seguido de um trovão e escuridão enquanto eu me desfaço sob ele. O prazer vem em ondas, submergindo mais e mais dentro de mim até que eu consiga apenas segurar os ombros de Xaden, aproveitando aquela entrega extasiada. A ele. Linda, ele sussurra. No segundo em que meu corpo se acalma, ele diminui o ritmo e segura um dos meus joelhos firmemente contra o meu peito, entrando em mim ainda mais fundo. Balanço os quadris na direção dele, o suor pingando da minha pele, enquanto vejo se desfazer com fascínio ávido. A adoração que sinto quando ele perde o controle é tão grande quanto o medo que me invade quando eu mesma o perco. Quando viro os quadris, ele grunhe, arqueando o pescoço enquanto dá uma estocada. Duas. Na terceira, ele grita, e então estremece dentro de mim. E o poder dele se deslancha em feixes de sombras, à força, rachando o alvo de madeira do outro lado da janela. Lascas voam, e Xaden explode em outra onda de escuridão que só dura o bastante para nos proteger dos destroços. As sombras, então, se retraem e as adagas caem no chão atrás de mim. Ele parece tão chocado e enfeitiçado quanto estou me sentindo. Nós nos encaramos, deitados, o peito ofegante, depois do que só pode ser descrito como uma loucura completa. Eu nunca perdi o controle assim antes, ele diz, apoiando o peso em um braço e afastando meu cabelo do rosto com a outra mão. Aquele gesto é tão gentil, tão diferente do que acabamos de fazer, que tudo que consigo é sorrir em resposta. Nem eu. O sorriso aumenta ainda mais. Não que eu tivesse poder para perder o controle antes. Ele ri e rola nossos corpos para o lado, me mantendo bem perto de si e me deixando descansar em cima do seu bíceps. Fungo, sentindo o cheiro de fumaça. Eu. Botou fogo nas cortinas? Ele ergue uma sobrancelha. Botou. Ah! Eu não consigo me envergonhar disso. Então, passo os nós dos dedos pela barba por fazer da mandíbula dele. E você apagou. Isso. Logo antes de eu destruir seu alvo. Ele faz uma careta. Eu te dou um novo. Olho para o armário. E a gente? Pois é. Ele ergue as duas sobrancelhas. E acho que você também vai precisar de uma cadeira nova. Isso foi. Eu nem mesmo tirei as calças dele por inteiro, e minha camisola está pendurada só em um ombro. Assustadoramente perfeito. Ele segura meu rosto. A gente precisa limpar você e ir dormir. Vamos deixar para nos preocuparmos com o seu quarto amanhã. Ironicamente, a cama foi a única coisa que não estragamos. Eu me sento para confirmar que a cama está intacta. E Xaden faz o mesmo, inclinando-se para frente. Imediatamente perco o interesse em tudo em volta. Ah não! Ser nas linhas dos seus músculos nas costas e na relíquia azul marinho que Sgaeil deu para ele. Eu estico a mão e traço a relíquia em suas costas. Meus
dedo se demorando sobre as cicatrizes prateadas, e ele enrijece. São todas linhas curtas e finas, precisas demais para virem de um chicote, mas não existe um padrão demarcado, nunca se interseccionando. O que aconteceu? Sussurro, prendendo a respiração. Você não quer saber. Ele está tenso, mas não se mexe para longe do meu toque. Eu quero, sim. Não parecem ser de um acidente. Alguém o machucou. De propósito, com uma intenção ruim, e isso me faz querer caçar quem foi e retribuir o que foi feito. Ele aperta a mandíbula e olha por cima do ombro, os olhos encontrando os meus. Eu mordo o lábio, sabendo que naquele instante qualquer coisa pode acontecer. Ele pode me rejeitar como sempre, ou pode baixar a guarda e confiar em mim. Tem muitas, murmuro, descendo os dedos pela coluna. 107. Ele desvia o olhar. Aquele número faz meu estômago revirar, e paro de me mexer. 107. Foi o número que Liam mencionou antes. Esse é o número de crianças menores de idade que o é. Tem uma relíquia da rebelião. Isso. Eu me viro para olhar para o rosto dele. O que aconteceu, Shaden? Ele afasta meu cabelo do rosto, e o seu olhar é tão gentil, que faz meu coração palpitar. Vi uma possibilidade de fazer um acordo. Ele diz, baixinho. E aproveitei. Que tipo de acordo te deixou com cicatrizes como essas? Nos olhos dele, o conflito interno se deflagra, mas ele acaba por suspirar. Um do tipo que me deixou responsável pela lealdade dos 107 filhos que os líderes da rebelião deixaram para trás, e em troca, nós podemos lutar por nossas vidas na divisão dos cavaleiros em vez de sermos executados como nossos pais. Ele desvia o olhar. Preferi a morte como uma chance do que como uma certeza. A crueldade da oferta e o sacrifício que ele fez para salvar os outros me acertam como um golpe físico. Eu o seguro pela bochecha, fazendo voltar a olhar para mim. Então, se algum deles trair Navarre, ergo as sobrancelhas. Eu morro. As cicatrizes são um lembrete. É por isso que Liam diz que deve tudo a Shaden. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você, especialmente porque não foi ele que liderou a rebelião. Ele me encara como se pudesse ver as profundezas do meu ser. Você não tem por que me pedir desculpas. Eu agarro a mão dele quando ele tenta se levantar. Fica. Melhor não. Duas linhas aparecem entre as sobrancelhas dele enquanto me encara. As pessoas vão acabar fazendo fofoca. Desde quando você acha que eu me importo com o que as pessoas pensam de mim? Uso as palavras que ele usou comigo e me sento, levando a mão até a marca da relíquia em seu pescoço. Fica comigo, Shaden. Não me faça implorar. Nós dois sabemos que isso é uma péssima ideia. Então é uma péssima ideia que é nossa. Ele abaixa os ombros e eu sei que ganhei mais uma vez. Por esta noite, ele é meu. Nós nos revezamos para nos esgueirar para fora do quarto e nos limpar, e então ele sobe na cama atrás de mim. Só entre essas quatro paredes, ele diz baixinho, e eu entendo o que ele quer dizer. Só entre essas quatro paredes. Concordo. Não é como se tivéssemos um relacionamento nem nada. Isso seria desastroso, considerando a hierarquia deste lugar. Nós somos cavaleiros, afinal. Eu só não confio que vou conseguir me controlar se alguém disser. Eu dou um beijo na boca dele, silenciando-o. Eu entendo o sentimento. É fofo. Ele dá uma mordiscada na minha pele. Eu não sou fofo. Por favor, não pense que qualquer parte de mim é suave ou gentil. Você só vai se machucar. Faça o que fizer. Ele enterra o rosto no meu pescoço, inalando profundamente. Não se apaixone por mim. Passo a mão por seu braço marcado e rezo para que eu não esteja me apaixonando. Aquela sensação arrebatadora de desejo e satisfação no meu peito deve ser o efeito de ter tido 3 orgasmos, certo? Não pode ser mais que isso. Violência. Olho para a janela, na direção do céu infinitamente preto, mudando de assunto, minhas pálpebras ficando cada vez mais pesadas. Como você adivinhou que eu conseguia dominar? Relâmpagos. Ele se estica o bastante só para eu conseguir aninhar minha cabeça embaixo do queixo dele. Achei que tivesse feito isso na noite que Tyrn
Canalizou o poder por você, mas não tinha certeza, então. Não falei nada. Sério? Eu pisco, pensando, mas meu cérebro está agradavelmente entorpecido, o sono lutando para me puxar. Quando fecho os olhos, ele aperta o braço ao meu redor, me puxando para mais perto, as coxas encostadas na calça dele, e eu fico ainda mais sonolenta. Na primeira vez que você me beijou. Quando acordo, Shaden já foi embora, mas isso não me surpreende. Ele ter decidido passar a noite no meu quarto. Isso sim foi chocante. Encontrar uma jarra com um punhado de violetas primaveris. Sinto meu coração apertar. Deuses, eu estou muito encrencada. Ele até mesmo juntou todos os destroços numa pilha no canto do quarto, o que significa que deve ter usado as sombras enquanto eu estava dormindo. Por que não? Escutei nada. Ainda estou exausta, mas me visto e prendo o cabelo rapidamente, notando que o sol já está alto no céu. Com Lia na enfermaria, farei a visita aos arquivos sozinha hoje, mas talvez consiga aproveitar um minuto para visitá-lo no caminho de volta até aqui. Estou amarrando as botas quando ouço uma batida na porta. Você só pode estar de brincadeira. Eu digo alto o bastante para quem estiver do outro lado ouvir. Só porque Liam está na enfermaria não quer dizer que eu preciso de outro. Escancaro a porta e tropeço na última palavra. Guarda-costas. O professor Carr está parado no corredor da frente do meu quarto, o cabelo em pé enquanto me encara em uma avaliação científica, erguendo as sobrancelhas ao ver o estado de deterioração do meu quarto. Temos trabalho a fazer. Eu tenho que cumprir minha tarefa nos arquivos. Argumento. Ele bufa. Você não vai ter tarefa nenhuma até podermos nos certificar de que não vai incendiar nada lá. Relâmpagos e papel não são uma boa combinação. Confie em mim. Sorrengaiu, os escribas não vão querer que você chegue nem perto dos livros preciosos deles, e, pelo visto, você não consegue controlar seus poderes nem quando está dormindo. Tento ignorar a repreensão naquelas palavras, uma vez que ele já andou para bem longe, mas acabo seguindo pelo corredor. Aonde vamos? A um lugar seguro, no qual sabemos que vai ser impossível você provocar um incêndio florestal, ele diz, sem olhar para trás. 20 minutos depois, estamos no campo de voo e, para minha surpresa, Tyron já está com a cela. Como você fez isso? Ele sopra o ar pelas narinas, indignado, como se eu fosse deixar alguém projetar algo que eu mesmo não consigo vestir. Lembre-se de onde vem o seu poder. Prateada. Como está Andarna? Pergunto, enquanto o professor Carr deixa uma bolsa nas minhas mãos. Para! Que é isso? Ainda dormindo, mas está bem, promete Tyron. É o seu café da manhã, responde Carr. Com o tanto de poder que vai usar hoje, vai precisar se alimentar. Ele sobe no próprio rabo de adaga laranja e, depois que eu monto em Tyron e afivelo a cela, decolamos. O vento da primavera corta minhas bochechas, enquanto voamos para a cordilheira, e fico agradecida por ter vestido o uniforme de voo hoje de manhã, pensando na sessão de treino que teríamos antes do almoço. Aterrissamos quase meia hora depois, muito acima da linha das árvores. Eu estremeço, esfregando os braços para afastar as temperaturas baixas que acompanham a altitude. Não se preocupe, não vai ficar com frio por muito tempo, garante Carr, desmontando e tirando um livro do bolso. De acordo com o que li ontem à noite, essa habilidade em particular tem o poder de fazer seu corpo aquecer, portanto, ele gesticula para os arredores. E nem tem tanta coisa assim para queimar aqui, né? Completo. E também nenhuma testemunha, caso ele decida quebrar meu pescoço. Olho rapidamente na direção dele, antes de desviar o olhar, desafivelando a cela e deslizando pela perna de Tyron. Não saia de perto de mim. Nunca. Eu o queimarei vivo antes que ele consiga dar um único passo na sua direção. Precisamente, responde Carr, me examinando. Evito encontrar o olhar dele enquanto verifico a atadura em meu joelho e me certifico de que não escorregou para baixo do uniforme. É sempre intrigante para mim como a natureza encontra equilíbrio. Não sei se entendi direito o que quis dizer, professor. Esse tipo de poder em alguém tão... Ele suspira.
Você não se descreveria como frágil. Eu sou do jeito que sou. Eu me impertigo. Nunca dei a esse professor em particular nenhum motivo para pensar que sou diferente. Isso não é uma ofensa, cadete. Ele dá de ombros, olhando para a cela. É um equilíbrio. Em todos os meus anos de serviço, comecei a perceber que existe uma relação que mantém os poderes em harmonia. O seu parece ser seu próprio corpo. Um grunhido retumba no peito de Tyrn enquanto ele empurra o dragão menor de Kar para longe. Seu dragão não confia em mim, declara o professor, como se fosse um problema acadêmico a ser resolvido, e considerando que ele é o mais poderoso na divisão neste momento. Mas não no continente, admite Tyrn. Isso significa que você também não confia em mim, cadete Sorrengail. Ele sustenta meu olhar, e o vento no topo das montanhas faz seus cabelos brancos dançarem como penas. Por quê? Não adianta mentir. Fora você me chamar de frágil, fico perto da perna dianteira de Tyrn, pronta para montar caso necessário. Eu estava lá no dia em que você matou Jeremiah. O sinete dele se manifestou e aí você quebrou o pescoço dele como se fosse um galho na frente de todo mundo. Kar vira a cabeça, pensativo. Sim, bem, ele estava em pânico. E é de conhecimento geral que intrínsecos não podem ficar vivos. Eu acabei com o sofrimento dele antes que pudesse compreender que o fim chegaria. Nunca vou entender porque ler mentes é uma sentença de morte. Apoio a mão na perna de Tyrn. Como se fazer isso pudesse aumentar a absorção de sua força, mesmo que já consiga senti-la fluindo através de mim. Porque conhecimento é poder. Como filha de uma general, você já deveria saber disso. É impossível que alguém fique andando por aí com acesso irrestrito a materiais sensíveis e confidenciais. É um risco à segurança de todo o reino. Ainda assim, Dain está vivo, porque a Ethos é útil para eles, desde que consigam controlá-lo. Tyrn sopra fumaça acima da minha cabeça, e o dragão laranja recua mais. O poder dele também é limitado ao toque, portanto é mais fácil de manipular. Olha, você não precisa confiar em mim, e pode até usar seu poder em cima do seu dragão se preferir, mas espero que acredite quando digo que não planejo te matar. Cadete Sorrengail. Perder um recurso como você seria uma tragédia para nossa guerra. Um recurso. E o fato de que você se uniu a Tyrn torna você e Hiorson o par de cavaleiros mais cobiçado do reino há anos. Quer um conselho? Ele estreita os olhos. Por favor. Ao menos ele é honesto demais. Então é fácil saber sua posição. Saiba com precisão quem é leal a você. Você e Hiorson possuem poderes excepcionais e letais. Qualquer cavaleiro teria inveja de vocês. Agora, juntos? Ele franze as sobrancelhas grossas. Vocês seriam um inimigo formidável, que os comandantes simplesmente não poderiam deixar existir. Entendeu o que estou querendo dizer? A voz dele se suaviza no final. Navarre é minha casa, professor. Vou dar minha vida para defender meu país, assim como todos os Sorrengail, que foram cavaleiros antes de mim. Excelente. Ele assente. Agora vamos começar a trabalhar. Quanto mais rápido você conseguir controlar o relâmpago, mais rápido nós dois podemos parar de congelar aqui em cima. Entendi. Encaro a cordilheira. Você só quer que eu gesticulo para as montanhas ao nosso redor, de preferência em qualquer lugar que não seja bem. Aqui onde nós estamos, encaro as montanhas mais distantes. Não sei bem o que fiz para invocar o relâmpago. Antes, foi uma reação emocional. E o que aconteceu? Ontem à noite definitivamente não vai ser discutido aqui. Interessante. Ele anota algo no caderno com um bastão de grafite. Você já manipulou relâmpagos antes. Além de ontem, durante os jogos de guerra, internamente, avalio não responder a essa pergunta. Mas meu silêncio não vai ajudar em nada. Algumas vezes. E essas vezes foram resultado de uma reação emocional? Tyrn bufa, e eu dou um tapa na perna dianteira dele, com as costas da mão. Sim. Entendi. Então vamos começar por aí. Tente praticar o aterramento e sentir o que estava sentindo na hora.
Ele volta ao caderno. Devo ir buscar o dirigente de asa? Pergunta Tyrn. Rindo na minha mente. Cala a boca. Aterro os 2 pés nos arquivos, e meu poder flui por mim e através de mim. A luz dourada de Andarna está lá, também, mas suavizada desde que foi drenada ontem, e, acima de mim estão as sombras escuras que sei que representam minha conexão com Shaden. Você se meteu em algum problema? Pergunta Shaden, como se sentisse a minha pergunta. E o que está fazendo? Tão longe? Estou treinando com Car. Minhas bochechas esquentam ao ouvir o som da voz rouca dele. E como? Você sabe que estou longe? Se fortalecer seus poderes, vai conseguir fazer isso. Também. Não existe um lugar no mundo para onde você poderia ir que eu não iria te encontrar. Violência. Essa promessa deveria soar como uma ameaça, mas não. Soa. É reconfortante pra caralho. Nesse momento eu ficaria contente em dominar alguns. Relâmpagos. Car está me encarando, e vai ficar esquisito bem rápido se eu não descobrir como. Imagens de mim invadem minha mente. São da noite passada, mas de alguma forma as vejo através dos olhos de Shaden, sentindo a ardência inconfundível de um desejo insaciável. Meu controle se vai. Não, é o controle de Shaden, enquanto gemo embaixo dele, meus quadris seguindo o ritmo da mão dele, minhas unhas fincando na pele dele em uma dor prazerosa enquanto eu estremeço. Deuses, eu preciso. Não, ele precisa de mim. O desejo dele está sedento pelo meu toque, meu gosto, pela sensação da. O poder preenche todo o meu sistema, eletrizando minha pele, e um clarão brilha atrás dos meus olhos fechados. As imagens cessam, e meus sentimentos voltam a ser meus. E, porra, eu estou com tanto tesão que preciso alternar o peso do meu corpo de uma perna para a outra para diminuir a dor entre as coxas. Bom trabalho. Assente o professor Car, anotando. Algo. Não acredito que você fez isso. De nada. Minhas bochechas estão coradas quando levanto as costas da mão para limpar o suor da testa. Está vendo? Eu disse. Car ergue o caderno. O último dominador de relâmpagos relatou que sempre ficava com calor. Agora faça de novo. Tyrn dá uma risada engasgada. Não quero ouvir nenhuma porra de uma palavra. Aviso. Dessa vez, me concentro na sensação de poder, e não no que recebi ali, expandindo meus sentidos e deixando que aquela energia branca e quente passe por mim, chegando a um ápice. Então, eu a libero, e o relâmpago acerta a 2 quilômetros dali. Olha só para isso. Agora. Sou comprovadamente fodona. Talvez você pudesse melhorar essa mira da próxima vez? O professor Car encara o caderno. Só não se esqueça de não exaurir a força física com que você controla esse poder. Ninguém quer ver você entrando em combustão espontânea. Um poder como o de Tyrn vai te consumir se não conseguir contê-lo. Consigo projetar relâmpagos mais outras 5 vezes antes de ficar exausta, e nunca consigo acertar a mira. Isso vai ser mais difícil do que eu pensava.